Bem, amigos, volte-se comigo nesta manhã para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7, este versículo de número 9 em diante. Na segunda carta, isto é, aos Coríntios, não a primeira, mas a segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, este versículo de número 9. As palavras do apóstolo Paulo: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E o título da nossa mensagem nesta manhã é o arrependimento após a conversão, ou combatendo e vencendo pecados persistentes. Paulo analisa o arrependimento após a conversão. Bem, eu me recordo que há algum tempo atrás nós consideramos pela primeira vez esse texto, e eu quero voltar a ele nesta manhã em um ângulo diferente. E o meu objetivo é iniciar uma pequena minissérie apenas de 2 estudos na Palavra de Deus sobre o tema da santificação. E o meu objetivo nesses 2 estudos é ser bastante específico e bastante prático também, e lidar com um único tema no contexto da santificação, que é o tema da luta do crente contra tentações, instigações de Satanás que nos leva ao pecado. E nós queremos pensar de uma maneira bem específica nesta manhã sobre o que é o arrependimento de um crente, tendo em vista, obviamente, pecados, falhas que são persistentes na vida cristã, ou aquelas tentações que parecem voltar outra e outra vez e continuamente, e nós parecemos fraquejar e não conseguir vencê-las. E ao pensar sobre esse tema, bem, eu cheguei à conclusão que seria melhor que nós dividíssemos em 2 partes, iniciarmos hoje, nesse primeiro estudo, e considerar um tema que tem sido bastante negligenciado nos púlpitos brasileiros quando se lida com o tema da santificação, que é o arrependimento de um crente. Como é o arrependimento de um crente? Como um crente se arrepende de fato diante de pecados persistentes que impedem a sua comunhão com Deus, que estragam a sua vida espiritual. Eu estou falando aqui sobre pecados que de alguma maneira, de alguma forma, encontrou brecha em nossa vida e que tem causado estrago em nossa comunhão com Deus, em nosso testemunho, em nossa santificação, e que tem levado embora a nossa alegria e a nossa eficácia no testemunho pessoal, porque foram aos poucos sendo permitidos em nossa vida e se tornaram persistentes, e como uma erva daninha começaram a colocar raiz e tomar conta de muitas áreas de nossa vida cristã. Bem, o arrependimento após a conversão. É sobre isso que nós queremos lidar nesta manhã. E em um segundo estudo, nós queremos buscar na Palavra de Deus aqueles auxílios específicos e práticos para combater e vencer o pecado que Deus tem para nós, para combatermos esses pecados que tanto nos cercam e muitas vezes nos levam ao chão. Bem, queridos, hoje, o arrependimento de um crente. Veja esse versículo de número 9, no capítulo 7. Agora, diz Paulo, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Palavras tremendas. Paulo escreve essa segunda carta a uma igreja que tinha sido fundada na cidade de Corinto. Era uma igreja notável, meus irmãos, uma igreja tremenda. Não deixe que certos pregadores incautos lhe convençam que essa é uma igreja completamente desorganizada, bagunçada, caótica. Não, era uma igreja maravilhosa. Era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito. Era uma igreja que lutou contra o pecado, que recebeu a admoestação e que logo se arrependeu. Bem, ela tinha problemas, sim. Algumas dificuldades, nós lemos na primeira carta, que tinham afetado alguns membros daquela igreja. E Paulo escreve aquela primeira carta lidando com esses problemas, esses pecados. A igreja recebeu humildemente a admoestação do pregador, de Paulo, e houve sincero arrependimento, houve disciplina séria, houve mudança de atitude. Uma igreja notável, uma igreja tremenda. Nós podemos perceber isso com clareza nas páginas dessas 2 cartas. Na verdade, é provável que houve uma terceira carta
escrita pelo apóstolo aos Coríntios, que é mencionado aqui nessa segunda carta. Mas nós não lidaremos com isso em particular nesta manhã. Bem, haviam dificuldades naquela igreja, sim, como há em toda a congregação. E nós lemos que uma dessas dificuldades enfrentadas por esta igreja é que ela tinha um pequeno senso de perigo. Era uma igreja que tinha um senso inadequado do perigo de falsos mestres, do perigo de falsos ensinos que se infiltravam, pessoas que tinham entrado na membresia daquela igreja com um sorriso maravilhoso, uma atitude gentil e cavalheiresca, mas que aos poucos em suas conversações espalhavam ideias não ortodoxas, ideias contrárias à palavra de Deus. E aquela igreja não parecia ter esse senso, essa antena em pé quanto ao perigo que rondava a igreja. E assim eles eram influenciados por falsos ensinos. E nós lemos isso na primeira carta, aqueles que diziam: eu sou de Paulo, e outros eu sou de Pedro, e outros eu sou de Jesus Cristo, como se Paulo, ele diz, ou Pedro, tivesse sido crucificado por eles, heróis, coisas daquele tipo, como os gregos tinham, não é? Os seus panteões, os seus grandes heróis. Assim eles queriam transformar os apóstolos em super-heróis e dividir Cristo. Ideias agnósticas e coisas contrárias à palavra de Deus que reduziam a autoridade e a divindade de Cristo Jesus. Coisas que eram espalhadas, não necessariamente do púlpito, mas entre os escalões da igreja, por pessoas de grande lábia e de grande presença. Era uma igreja que não parecia ter um senso da proximidade do perigo. E assim acontece, eu devo dizer, com muitas igrejas em nosso país. E nos últimos 30, 40 anos as coisas têm se tornado muito estranhas e muito diferentes no meio do povo de Deus. Coisas estranhas e loucas têm entrado para a casa de Deus, para a adoração, porque o povo de Deus tem sido demasiadamente aberto a novas ideias, não tem checado e filtrado pela palavra de Deus se essas coisas provêm da verdade de Deus ou se são inovações trazidas por homens para dentro da igreja. Parece que o sistema de defesa espiritual de muitos está desarmado e as pessoas têm baixado a guarda e simplesmente muita coisa estranha tem entrado nos últimos 30, 40 anos dentro de igreja. E as pessoas têm recebido todo tipo de coisa, de métodos e técnicas e sido influenciados e descaracterizados como igreja em toda parte. Bem, talvez se você é uma pessoa que foi convertida há 5 ou 10 anos, uma pessoa que está frequentando a igreja há 15, 20 anos, talvez você seja levado a pensar que as coisas sempre foram como elas são hoje. Mas amigos, elas não foram assim. Há 20, 30 anos atrás era muito diferente. Na verdade, a maioria das igrejas, há 25 anos atrás, eram muito parecidas. Eu me refiro a igrejas históricas. Havia uma adoração bíblica, havia um grande senso de reverência na casa do Senhor, haviam vidas dedicadas, santificadas. Você não percebia a força desse entretenimento mundano na adoração. Havia maior simplicidade e pureza e um desejo de viver para o Senhor e de alcançar almas. Mas muitas igrejas foram transformadas nesses últimos anos por completo e para o pior, na adoração, na sua maneira de se organizar como igreja, doutrina, ensino, propósito. E há hoje o famoso hedonismo cristão, o egoísmo cristão, o eu no trono, no centro de todas as coisas. O que Deus tem para mim? E quais são as minhas bênçãos? E como eu posso me sentir melhor e mais confortável, e extrair o máximo dessa vida, e ganhar mais, e ter mais prosperidade e felicidade neste mundo? O hedonismo cristão em toda parte, promovido por músicas, por palestrantes, por todo tipo de coisa. E as pessoas são tomadas a isso. E já não há mais testemunho, e já não há mais santificação, e já não há mais amor fraternal, igrejas que se tornam clubes sociais, onde as pessoas desfilam as suas marcas e falam sobre suas posses, coisas estranhas e nocivas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, amigos, essa era uma característica da igreja de Corinto. Não era uma igreja que protegia suficientemente as gloriosas verdades que eles tinham recebido diretamente dos apóstolos, demasiadamente aberta, demasiadamente influenciável. E no capítulo 6 dessa segunda carta nós vemos Paulo lidar exatamente com isso. Abra comigo. Capítulo 6, o versículo 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça contra a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso não se refere apenas com os que estão de fora, mas com ideias que são intrinsecamente mundanas. Andar junto, estar em comunhão com coisas que estão abertamente carnais, o contrário à palavra de Deus. É necessário separação dos falsos mestres, é necessário ignorá-los, não recebê-los em sua comunhão. Essa é uma exortação à separação. Mas havia um outro problema naquela igreja também, nós lemos isso na primeira carta. Era uma igreja que se tornara complacente ao comportamento de um pecador que se encontrava no meio deles, um homem incestuoso. E embora fosse apenas uma ou duas pessoas afetadas por aquele pecado, isso trouxe grande desgraça à igreja e ao testemunho daquele povo. E a igreja falhou em lidar e em disciplinar inicialmente. Em 1 Coríntios, capítulo 5, 12, Paulo está falando sobre este segundo problema. 1 Coríntios, capítulo 5, na verdade, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é que a haver quem possua a mulher de seu pai, sua madrasta. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tamanha ação. E eles receberam essa exortação. E houve grande, sincero e visível arrependimento desse pecado e mudança de atitude. Os falsos líderes foram colocados para fora. E eles se separaram das companhias dessas pessoas. E este homem aqui mencionado, disciplina foi exercida no caso dele. E ele foi lançado fora da membresia daquela igreja. E aqueles crentes se arrependeram de verdade. E esse arrependimento, é isso que eu gostaria que você atentasse nessa manhã. Esse arrependimento do povo de Deus foi marcado por certas ações e atitudes tão claras que caracterizam um verdadeiro arrependimento de um crente. Bem, quando nós analisamos o arrependimento desses crentes, nós aprendemos que a marca de um sincero e verdadeiro arrependimento de um crente para com um pecado persistente envolve certas ações, certas atitudes, certa disposição mental e do coração para abandoná-lo, para lançá-lo fora e para ser limpo diante de Deus. E é nesse contexto que Paulo escreve essas palavras no versículo 8 do capítulo 7, o nosso texto para essa manhã, quando ele diz: porquanto ainda que vos contristei com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta, a primeira, vos contristou, ainda que por pouco tempo. Paulo ficou contristado, triste, pela contrição dos irmãos de Corinto quanto à sua carta. Ele diz: no momento em que eu pus a caneta, a pena de lado, e eu terminei de escrever aquela carta, eu me senti triste, porque eu sabia que aquela carta haveria de contristá-los, entristecê-los. Mas me entristeci por pouco tempo, ele diz, porque eu sabia que isso levaria ao arrependimento. É isso que ele está dizendo. Porquanto ainda que vos contristei com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Essa é a atitude paterna de Paulo, como um pai que precisa corrigir um filho e uma filha para levá-lo a um arrependimento e uma mudança de atitude, a uma contrição no coração, mas um senso de que aquele filho ou filha haverá de receber a correção e ser transformado e liberto de grande perigo e de grande tragédia. Então essas palavras do versículo 9: agora folgo, ou me regozijo, não porque fostes contristados, não simplesmente porque lhes causei dor ou tristeza, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa nenhuma. Foi a graça de Deus, e essa é de grande importância para nós nessa manhã, porque todos nós precisamos desse tipo de contrição e de tristeza diante de nossos pecados. Meus amigos, nós estamos em uma jornada neste mundo. Nós somos retratados na palavra de Deus como peregrinos. Esse não é o nosso mundo. Essa não é a nossa pátria, é um lugar passageiro, é como alguém que está no ponto de ônibus, esperando um ônibus, você não planta raiz ali, não constrói uma casa ali. Nós estamos em uma grande jornada e o nosso objetivo é sempre melhorar, melhorar mais e mais como povo de Deus, como crentes individuais, e sermos menos egoístas,
e sermos menos centrados em nós mesmos, e sermos mais devotos ao Senhor, e sermos mais envolvidos em sua obra, em seu reino, e sermos mais para Cristo, mais para almas, grandes conhecedores da doutrina da fé, pessoas que sabem dividir bem a palavra de Deus e reconhecer o erro quando ele se aproxima, cuja fé e confiança em Deus cresce continuamente, semanalmente, diariamente. Pessoas de verdadeira intercessão por outros, pessoas que têm acesso ao trono da graça de Deus e o ministério de oração. É isso que nós desejamos a cada dia. E para melhorar constantemente, bem, nós necessitamos de um arrependimento real, verdadeiro de nossos pecados. E aqui nessas palavras de Paulo, nós percebemos que há dois tipos de tristeza pelo pecado mencionado. E é muito importante nós marcarmos isso. Está aqui no versículo 9 e 10. Ele diz: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Veja agora, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Há dois tipos de tristeza pelo pecado, mesmo para o crente em Jesus Cristo. Bem, há uma tristeza pelo pecado que é descrita aqui por Paulo como a tristeza do mundo, ou segundo o mundo. E eu posso me entristecer e me contristar e me envergonhar quando eu sou repreendido ou corrigido por algum erro, mas talvez nada disso me conduza ao arrependimento. Essa é a tristeza do mundo, porque a tristeza do mundo opera a morte, segunda parte do versículo 10. Ou eu posso me contristar e me entristecer de uma maneira que é segundo a piedade, que é segundo Deus. E o apóstolo chama essa contrição pelo pecado de uma contrição segundo Deus. Eu quero me aproximar de Deus depois dessa repreensão dele na consciência ou na minha vida diária, e ser reformado por ele em meu caráter, e melhorá-lo e contentá-lo. Há uma tristeza pelo pecado, que é segundo o mundo, ou de acordo com a atitude das pessoas do mundo, quando são repreendidas ou quando erram. Essa não leva ao arrependimento, mas há uma tristeza no íntimo que é segundo Deus, ou produzida por Deus em nós. Bem, qual é então o resultado da contrição pelo pecado em minha vida? O que ela gera quando a consciência da parte de Deus liga o alarme, aquela luz vermelha, e eu vejo que eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu disse, eu agi de uma maneira errada. De que maneira essa tristeza pelo pecado me afeta? Se eu sou repreendido, então eu me torno amargo, e há ressentimento dentro de mim, não pelo pecado, mas por ter sido pego ou repreendido, ou ter sido convicto do meu pecado, ou eu me sinto constrangido, embaraçado de alguma maneira, porque o meu comportamento errado foi evidenciado de alguma maneira diante das pessoas. E a dissabor, bem, esse é um tipo de tristeza ou contrição que não me conduzirá a lugar nenhum, exceto a morte. Isto é, ao afastamento de Deus, que é vida. Porque a tristeza segundo o mundo opera a morte. É uma tristeza ou uma contrição que na verdade somente tornará a pessoa pior, porque ela afetou o orgulho da pessoa. Porque eu não estou profundamente envergonhado do meu pecado contra Deus, ou contrito por causa desse pecado. Há apenas um certo remorso. Por quê? Porque eu fui pego com a mão na massa. E porque eu perdi crédito diante dos olhos das pessoas. Se eu pudesse seguir em frente nesse pecado, sem que ninguém visse, eu estaria muito bem, bem tranquilo. Mas porque me pegaram, eu perdi crédito, e eu falei o que não deveria, e as pessoas agora têm menos apreciação de mim, então eu tenho um certo remorso, uma amargura, mas eu não estou arrependido, contrito por causa do meu pecado. Se eu pudesse cometer aquele pecado novamente, ninguém soubesse, ninguém tivesse visto, eu seguiria em frente tranquilamente. Eu não teria tristeza, nem remorso. Essa é a tristeza segundo o mundo descrita por Paulo. Porque a tristeza, o remorso que o mundano tem para com seu pecado é apenas um remorsozinho por ter perdido crédito, por ter dito, se comportado, agido de uma maneira errada, e eu perdi certo espaço, certa promoção. Essa é a tristeza segundo o mundo. Ela não leva à mudança, ela não leva ao arrependimento, ela não transforma a vida. É a tristeza que uma pessoa que não nasceu de novo possui pelo seu pecado.
Mas a tristeza ou contrição segundo Deus, nos diz Paulo, é aquela que gera humildade no íntimo. É aquela que diz no íntimo, eu pequei contra Deus. Foi contra Ele que eu pequei. Eu fiz isso, algo que é desagradável diante dos olhos de meu Deus. Eu me sinto sujo, eu me sinto como um criminoso, como alguém que tivesse transgredido uma lei. Eu sou um transgressor e eu devo me aproximar de Deus agora para ter essa culpa removida de mim e me arrepender diante dele de meu pecado e confessar. Eu preciso da ajuda de Deus para mudar essa atitude, para virar o rosto com esse pecado, para melhorar, para não agir mais desta maneira. Essa é uma contrição que vem de Deus porque ela gera mudança. Estão representados na palavra de Davi, não é? No Salmo 51, abra comigo rapidamente. Salmo 51, versículo 4, onde ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Essa é a tristeza que provém de Deus. É uma tristeza que me diz, ainda embora eu disse algo contra uma pessoa, o meu pecado foi contra Deus, que diz, não darás falso testemunho. Eu pequei contra o meu Deus. Eu me sinto um criminoso, um sujo dentro de mim. Como eu poderia ter feito isso? Contra ti, Senhor, eu pequei. Há verdadeiro arrependimento profundo. Há um sentimento talvez de sujeira na alma, de vazio, de distanciamento de Deus. Bem, nós vemos essa diferença no versículo 10, entre dois tipos de arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Por que para a salvação? Porque resulta em confissão de pecados, e resulta em perdão de pecados, daí para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte, porque eu não venho a Deus, porque eu não me arrependo diante dele, eu sigo em frente, longe dele, e logo eu estarei pecando o mesmo pecado novamente. Aquele tipo de tristeza e contrição que gera humildade, porque a tristeza, segundo Deus, diz Paulo, aquela que busca contentar a Deus e receber o seu perdão, é um arrependimento do qual ninguém se arrepende, que não volta atrás. Isto é, eu não me arrependo de ter me arrependido. Veja o que ele diz, versículo 10, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós. Na verdade, versículo 10 ainda, a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, ouça agora, da qual, arrependimento, ninguém se arrepende. Essa é a tristeza segundo Deus. Eu não me arrependo do meu arrependimento. Em outras palavras, o meu arrependimento foi sincero. Eu me arrependi de verdade. E assim o meu arrependimento ele dura. Eu sou movido a mudar a minha atitude pela ajuda de Deus. E eu não caio naquele pecado no dia seguinte, na hora seguinte, porque eu me arrependi de verdade. É um arrependimento do qual você não se arrepende. Enquanto que a tristeza que não é segundo Deus, que talvez não seja nada mais que um tipo de amargura ou remorso apenas, que não leva a pessoa a arrependimento, é um remorso passageiro, ela não dura. Ela não continua, ela não persiste, ela não leva uma pessoa à mudança de atitude, à mudança de caráter. Queridos, essas são coisas sérias e são coisas profundas. Se você é um crente sério em relação à tua vida de santificação e há um desejo de agradar a Deus e de melhorar e de mudar e de ter um novo caráter, então encare essas palavras de uma maneira séria. Aqui está de uma maneira precisa o que nós precisamos conhecer a respeito do arrependimento. Há um arrependimento que não gera mudança alguma, o arrependimento segundo o mundo, e há um arrependimento que é segundo Deus, que muda e que transforma. Ou aquela tristeza que não é segundo Deus, é apenas um remorso passageiro. E alguns dias depois, ou semanas, eu me vejo novamente fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, ou agindo da mesma maneira, como se eu nunca tivesse me contristado ou me entristecido por aquele pecado. O arrependimento desaparece, ele não dura. Esse é o arrependimento do qual logo você se arrepende. Em outras palavras, foi revogado, porque você voltou a viver aqueles pecados novamente. Você se sente envergonhado do que você disse, do que você fez, da maneira que você agiu, da sua atitude diante de outras pessoas, mas você não se move, você não se prostra em arrependimento diante do Senhor,
bem pouco tempo você voltará a agir, se comportar, pensar, falar, se envolver com as mesmas coisas. O seu arrependimento foi revogado porque não houve arrependimento verdadeiro. Mas a contrição, diz Paulo, o arrependimento que vem de Deus, que conduz à verdadeira mudança de caráter, ainda embora eu tenha o gozo e a alegria de ter recebido o perdão de Deus após confessá-lo, aquele arrependimento ainda continua a me afetar por horas, e por dias, e por semanas, e eu digo a mim mesmo, eu não posso agir daquela maneira novamente. Eu não posso agir de novo na próxima semana e no próximo dia daquela maneira. Eu não sigo descuidado sem tomar medidas para me disciplinar para não cair naquele pecado novamente, não. Ainda embora eu recebi a graça de Deus e o perdão, aquele arrependimento continua a me afetar. Eu digo dentro de mim mesmo, eu não vou voltar a isso, eu não vou agir dessa maneira, eu não vou me entregar novamente a essa atitude ou comportamento, ou eu não vou fazer a isso. Esse é um arrependimento sincero, esse é um arrependimento segundo Deus. E esse é o sentido do versículo 10. Porque a tristeza segundo o mundo, ou segundo Deus, perdão, opera, age, resulta em arrependimento para a salvação. Livramento, da qual ninguém se arrepende, você não volta atrás, mas a tristeza do mundo opera a morte. Bem, perceba algo muito importante aqui. A minha tristeza pelo pecado, a sua contrição pelo pecado, não é o arrependimento. Isso é muito importante. A tristeza que eu sinto, a contrição que eu sinto no íntimo pelo pecado cometido, isso em si não é o arrependimento do pecado. Porque muitas vezes ela não operou uma atitude, uma ação. Observe novamente, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, veja essa palavra, opera o arrependimento. Assim não pense da seguinte maneira: oh, eu me alegro muito porque eu sou um crente de verdade, porque eu posso me envergonhar das coisas erradas que eu faço. Sim, mas você não foi a lugar nenhum apenas sentindo-se envergonhado das coisas erradas que você faz. Se você não se arrependeu e não confessou diante de Deus, a tristeza pelo pecado, a contrição, não é em si o arrependimento. Será que você já parou para pensar sobre isso? Isso não foi contrição da parte de Deus, porque não levou a prostrar o joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, contra ti eu pequei e fiz o que é indigno, perdoa o meu pecado, transforma o meu caráter, muda, me ajuda. A confissão de pecados e a mudança de atitude é o que caracteriza o verdadeiro arrependimento, não meramente a contrição, não meramente a tristeza. Esse é apenas um estágio inicial, seja da parte de Deus ou da parte do mundo, e o resultado virá. Mais uma vez nós vemos o exemplo de Davi, não é? Veja o Salmo 32, tremendas essas palavras, do versículo 4 e 5 do Salmo 32. Ouça o que ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Isso é a tristeza que vem de Deus. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, na consciência, no coração, um senso de culpa, um senso de sujeira, um senso de indignidade. O meu humor se tornou em sequidão de estio, o meu íntimo, isto é, se tornou como uma terra seca, sem alegria, sem paz, sem fruto, vivendo de uma maneira mecânica cada dia. Confessei-te o meu pecado. Você percebe a tristeza no versículo 4? Mas ela levou a uma confissão e um arrependimento. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessar-te-ei, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E ele fez isso. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. O registro do pecado deve ser apagado por meio da confissão do pecado. E um comprometimento diante de Deus para agir de um modo muito melhor e diferente em relação àquelas tentações. Essa é a contrição que vem de Deus. Assim, a minha tristeza ou contrição não é o arrependimento. Ela deve me levar à confissão. Ela deve me levar a virar as costas e a tomar uma atitude severa e correta para não voltar mais a essa postura. Bem, queridos, eu gostaria então de distinguir aqui entre um tipo de arrependimento que é necessário todos os dias e um tipo de arrependimento que é necessário para virmos diante de Deus por conta de algum pecado maior e específico.
Eu gostaria que vocês entendessem isso. Todos os dias, nós devemos gastar tempo em oração e em arrependimento de um modo sério diante de Deus. Porque todos os dias um crente peca, saiba disso. Nós pecamos por ação, por omissão, por não amar a Deus sobre todas as coisas como deveríamos, por não servi-lo, nem representá-lo. Nós pecamos de tantas e tantas e tantas maneiras a cada dia. Eu me lembro de um pregador pentecostal, bem intencionado, mas ignorando a doutrina do pecado e do arrependimento na Bíblia. Ele disse para a congregação: quando é que vocês vão conseguir ficar 5, 6, 10 dias sem pecar? Será que vão pecar todo dia? É necessário chegar um momento em que você consiga passar 10, 15 dias sem pecar. Que tolice. Uma pessoa que, embora salva, talvez não conhecia o seu próprio coração. A cada dia nós pecamos. E a cada dia nós devemos confessar. Enquanto nós estivermos neste mundo, com a velha natureza, nós vamos sujar as nossas mãos e os pés do pó deste mundo e precisamos lavá-las a cada dia diante do Senhor, que já lavou o nosso corpo, isto é, nos salvou um dia, a cada dia na presença dEle. Nós devemos diariamente fazer isso, confessar nossas falhas, nossas omissões e manter o orgulho espiritual em quarentena, porque ele está ali continuamente e quando você menos vê, ele já trouxe de volta a soberba e uma atitude errada. Esse é um tipo de arrependimento. Mas suponha que você tenha sido, em um determinado momento da tua vida cristã, tomado aos poucos, gradativamente, pela ira, por exemplo, ou pela cobiça, ou por uma inclinação a ter mais, a adquirir mais, a comprar mais. Você sabe que o diabo tenta todo crente a uma atitude como essa, sobretudo em sociedades como a nossa, comprar e ter mais, ou ter mais, e ter mais, e adquirir mais. Ou pelo orgulho. E você agora começa a pensar e se comportar como se fosse alguém melhor do que os outros. E a tua palavra, a tua atitude corporal, a tua disposição é: eu sou superior, eu sou melhor do que os outros. Porque você talvez tenha uma grande experiência, algum grande currículo, ou tenha lido muitos livros, ou talvez de fato tenha um grande intelecto. Na verdade, pessoas que pensam possuir grande intelecto raramente possuem. Porque Satanás as insufla a pensar dessa maneira. E elas saem opinando sobre tudo, dando julgamento sobre tudo, como se tivesse um julgamento perfeito sobre as coisas. E toda a tua conversa sobre você, e sobre o que você é, o que você faz, o que você tem, o que você anda. E ninguém pode falar nada, porque você não dá espaço para ninguém falar. E o orgulho começou a tomar conta, e essas marcas visíveis do orgulho estão gritando, só você que não percebe. E talvez o diabo te levou a uma atitude como essa, um pecado grave e sério, que às vezes vem sorretariamente, e você não percebe e começa a tomar conta e lugar na tua vida. Ou talvez você tenha se tornado uma pessoa que não recebe correção nem admoestação, uma pessoa inadmoestável. E se alguém, de uma maneira bem delicada, indireta e sincera, tenta lhe ajudar, você não recebe admoestação. E eu não quero ser mudado. E eu não quero ouvir que estou errado. Ou talvez você tenha se tornado irrazoável em casa aos poucos. E não age mais com gentileza com o seu esposo ou esposa. E hostilidade se levantou no casamento quando nunca deveria ter se levantado. E agora você se permite pensamentos amargos contra a tua esposa ou teu marido. E essas coisas tomam dias e semanas e meses. Ou talvez você se tornou uma pessoa que fofoca e que não perde uma oportunidade para expor detalhes sobre a vida dos outros. É uma característica de uma pessoa que fofoca é que ela é bisbilhoteira. Ela é curiosa. Há uma curiosidade carnal sobre a vida dos outros. Eu quero ler, eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero ter informação. Eu quero saber. Uma outra característica de uma pessoa que fofoca é que ela suspeita de tudo. Tem que ter alguma coisa errada. Não é possível que tudo é maravilhoso, que a pessoa seja tão exercitada na santidade. Tem que ter alguma coisa errada, alguma coisa podre. Deixa eu procurar descobrir. Eu não posso crer que essa igreja, que esse irmão, que esse pastor seja uma pessoa que realmente ore e que ame a palavra de Deus. Não, deve ter alguma coisa errada. Deixa eu procurar descobrir para me fofocar. E Satanás começou a te levar por esse lado. Ou talvez você foi levado a concupiscências perigosas,
com coisas sensuais, figuras, imagens. Isso vai estragar a tua vida espiritual. E Satanás garantirá que ele alimentará isso e você não conseguirá vencer isso facilmente. Ou talvez a insinceridade tomou conta e há exagero nas palavras. E eu digo coisas que eu não tenho a menor intenção de cumprir o que eu disse. Insinceridade entre irmãos, insinceridade entre as pessoas. Ou talvez você simplesmente passou a negligenciar as tuas devoções e não há mais oração de verdade. E não há mais leitura da palavra de Deus de verdade. Alguma coisa causou uma mancha profunda no tecido da tua vida espiritual e uma impressão muito forte, e Satanás te levou por alguma tentação forte desse tipo e você foi levado por muito tempo. Bem, a única maneira de reverter essa situação é um verdadeiro, sério, contundente arrependimento diante de Deus. E aqui o apóstolo ensina sobre o arrependimento sério para com o crente. Bem, você não pode se arrepender desta maneira com todo o pecado. A cada dia nós vemos diante de Deus, trazendo as nossas falhas. Mas quando há esses pecados graves que começam a tomar lugar, há um arrependimento específico diante de Deus. E esses versículos não são de grande ajuda se nós estamos realmente lutando contra o pecado, para vivermos vidas mais santas e agradáveis ao Senhor. Porque Satanás continuamente está trazendo coisas diante de nós, as sugestões em nossa mente, e há a velha natureza que se levanta dentro de nós para buscas, e se nós não nos arrependermos de uma maneira real, não teremos sucesso algum. Bem, aqui está, versículo de número 11, são tremendos esses pontos aqui, porque quanto cuidado, quanta solenidade não produziu isto mesmo em vocês. Paulo está dizendo, para com pecados persistentes, amigos, 10 elementos nessa passagem que estão envolvidos em um verdadeiro arrependimento. Bem, isso está registrado aqui para que nós aprendamos esses passos. Ou ingredientes, não é mera curiosidade para saber como aquela igreja se arrependeu, mas é para você e para mim. Isso foi preservado pelo Espírito Santo para o nosso ensino hoje. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Uma tristeza segundo Deus, uma verdadeira contrição. Eles foram contristados, eles foram convictos, eles foram como que perscrutados na alma por causa de seu pecado, de terem permitido falsas doutrinas, de terem permitido por tanto tempo uma pessoa agir dessa maneira entre o povo de Deus, de não terem colocado para fora tamanho pecado, mas ao receberem a carta do apóstolo Paulo, a repreensão, a admoestação, bem, aqui nós temos uma contrição segundo Deus, uma contrição verdadeira. Oh, irmãos, que cada um de nós, ao pecarmos, tenhamos essa contrição sincera diante de Deus. Vergonha, tristeza pelo pecado, porque a tristeza segundo Deus, uma contrição segundo Deus que leva a uma ação de arrependimento, um desejo veemente de mudar e de ser melhor, uma confissão sincera e uma atitude certa contra esse pecado. Bem, você sabe que o diabo é muito sutil e que às vezes ele dirá coisas como essa: você está muito bem, você é um crente verdadeiro, veja, você cometeu esse pecado horrível de novo, essa atitude orgulhosa, podre, feia, sim, você fez isso, mas veja, você sente remorso a respeito disso. Você está bem. Você está livre. Oh, queridos, não, vocês não estão bem, não. Porque se isso não me levou a dobrar o meu joelho e confessar a minha atitude, e ter um desejo veemente de me ver livre deste pecado, eu parei no remorso, eu parei na tristeza. Não permita que Satanás encha a tua bola, porque ele é o grande covarde e astuto. Mesmo no momento da tristeza, ele vai procurar uma brecha para te impedir a mudança e a transformação. Não permita que ele faça isso. Se a consciência toca o alarme, se Deus te traz tristeza e convicção pelo pecado, imediatamente, onde você estiver, venha diante de Deus e confesse a Ele e rogue por perdão e diga: Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoa, me ajuda agora, me dá graça e favor para sair do meio dessa situação.
e não pecar contra ti. Confesse a Ele imediatamente. É necessária uma atitude veemente. E aqui está o primeiro termo no versículo 11 que nos ajuda. Porque quanto cuidado, essa é a primeira palavra que caracterizou o arrependimento daquela igreja. Um verdadeiro arrependimento, quanto cuidado, quanta solicitude, uma atitude proativa. Vocês estavam prontos a se arrependerem logo que receberam a carta de demonstração. Vocês ouviram, foram contristados, quanto cuidado. Uma atitude rápida, não foram casuais, não se demoraram, não disseram, vamos marcar uma reunião para daqui a 2 meses com um conselho. Quanto cuidado. Uma atitude rápida, um desejo de se ver livre dessa mancha. Isso é muito sério, eles disseram. Eu digo a mim mesmo também, o que eu estou fazendo ou agindo, Deus me fez ver isso, eu estou convicto disso, isso é muito sério. Eu não posso esperar para depois. Eu quero me ver livre dessa mancha e desse pecado agora. Senhor, perdoa-me, me ajuda, eu quero mudar. Esse é um aspecto do verdadeiro arrependimento. Não se delongue, não deixe para depois. Se você foi convicto na mente, e essa foi uma tristeza que veio da parte de Deus para te levar ao arrependimento, agora confesse ao Senhor, se humilhe diante dEle. Não diga a si mesmo, mais tarde, depois Satanás já veio para te tentar mais, e a memória do pecado já se arrefeceu e você não sente mais a convicção daquele pecado. Agora, quanto cuidado ou quanta solicitude não produziu isto mesmo em vós? Segundo Deus, fostes contristados. Bem, se você percebe que foi enredado por algum tipo de orgulho, bem, você deve se arrepender com prontidão. Logo que o Espírito de Deus trouxer convicção de algum pecado, não endureça o seu coração. Imediatamente, isso veio da parte de Deus. Confesse a Ele. Confesse de uma maneira solicitosa, direta, fale, peça por graça e por favor, tenha essa mancha removida enquanto há tempo. Satanás talvez tenha aberto uma brecha, não permita que ele abra mais essa brecha, e um pecado chame outro pecado, e aos poucos esta cera, este sebo do orgulho começa a criar uma camada em teu coração, e você se torne mais insensível aos outros pecados. E ele segue em frente dizendo, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. E agora, que apologia, que apologia. E a palavra apologia aqui significa defesa ou limpeza de si mesmo. Em outras palavras, eu quero me ver livre desse pecado, eu quero me ver longe dele. Que defesa, que apologia diante do pecado. Refere-se a uma honestidade, de examinar-se a si mesmo, porque você deseja estar livre disso e ver-se livre disso, uma defesa muito forte. Eles não disseram a si mesmo naquela igreja, quando foram convictos do seu pecado, isso não é algo típico de nossa congregação, é só uma coisinha à toa, a gente pode lidar com isso mais tarde. Não, eu quero me ver livre disso. Eu não quero ver isso na minha vida nem por mais um segundo. Que apologia, isso deve caracterizar nosso arrependimento. Eu não digo para mim mesmo e racionalizo, eu não costumo fazer isso, eu não costumo agir assim, foi atípico, alguém pisou no meu calo, foi por isso, a criança estava gritando acolá. Não, Senhor, eu não quero ver isso em mim mais, esse temperamento, essa fofoca, essa atitude, esse comportamento errado, me livra disso. Que apologia, que defesa. Eles não disseram a si mesmo, isso é só um pecadinho na minha vida, no final do dia eu confesso, depois eu me livro dele. Eles disseram, isso é algo gigantesco, isso é algo horrendo, isso é contra o meu Deus. Essa é uma rachadura nesse vidro que logo vai se quebrar por inteiro. Se eu permitir isso por mais horas e mais dias na minha vida, logo eu vou estar no chão e na lama novamente. Que apologia, que limpeza de vós mesmos. Esse é o sentido intentado aqui. E essa é uma característica de um verdadeiro arrependimento. Que cuidado, que apologia. Então, que indignação, tremenda indignação, não contra outras pessoas, mas contra si mesmo. Como eu poderia ter me permitido agir dessa maneira? Como eu poderia ter voltado a isso? Como eu poderia ao menos passar próximo disso, olhar isso, ou me permitir esses pensamentos? Que indignação comigo mesmo, porque eu fiz isso, porque eu agi dessa maneira, que coisa terrível.
Que apologia, eu quero arrancar a raiz desse pecado. Eu examino a mim mesmo de uma maneira séria. Eu sou sério a buscar a fonte desse pecado. Deixa-me voltar um passo atrás. Que apologia, que defesa, que desejo de arrancar essa erva daninha pela raiz. E eu paro, e eu ajo de uma maneira séria, porque eu agi assim novamente. Qual foi a causa? Qual foi o motivador desse pecado novamente? Qual foi a fonte? O que alimentou isso? Eu busco a causa, porque eu quero me ver livre dela. Eu confesso ao Senhor, mas eu tenho um desejo veemente de me ver livre desse pecado. Porque eu estou me entregando à cobiça novamente, Senhor? Porque eu estou me entregando novamente à cobiça e destruindo a minha mordomia dos bens? Porque eu estou enchendo a casa de bens e não há lugar para pendurar e no armário para colocar minhas coisas? Porque eu estou me entregando a essas coisas novamente? É porque eu saio por aí, talvez, sem propósito. E eu vou ao shopping para olhar as vitrines e ser tentado a comprar o que eu não preciso. E a ter mais e mais e mais. Ou eu ajunto esses catálogos e passo horas com esses catálogos desejando ter mais e mais e mais. Eu não sou mais mordomo dos meus bens. Não deixe Satanás cochichar em seu ouvido e dizer: isso não é tão mal quanto parece. É só uma coisinha de nada, e mais uma, e mais uma, e mais uma atitude. Daqui a pouco você se torna uma pessoa presa à cobiça. Não permita que ele diminua a gravidade, o tamanho do pecado. Seja cobiça, seja fofoca, seja mau temperamento, tentando justificar a falta de gentileza, tentando justificar gritaria, palavras curtas, palavras duras e secas nos relacionamentos. Mais uma vez fui eu. Pensamentos errados. Arranque pela raiz. Será necessária uma limpeza profunda, completa, um desejo realmente de se ver livre. Que apologia, Paulo diz. Faça uma limpeza completa, diga a si mesmo: se eu tenho agido assim nessa área, de uma maneira orgulhosa nesse departamento da minha vida, certamente eu devo estar sustentando orgulho em uma outra área que eu não percebi. Eu preciso erradicar a postura que está alimentando vários e vários pecados. Todo pecado é alimentado por algo. Será que é o orgulho? Cobiça? Eu me vejo enredado por essas coisas. Então, que cuidado, que apologia, que indignação comigo mesmo, que senso de vergonha, diz Paulo. Como eu me permiti essas coisas? Como eu me permiti agir assim novamente? Como eu me permiti esse orgulho e fofoca depois de tantas admoestações do Espírito pela palavra de Deus? E eu saio por aí pretendendo que sou um crente, quando a todo tempo esse orgulho horrendo domina o meu coração, e a minha postura e a minha atitude. Eu estou indignado comigo mesmo. Eu estou irado comigo mesmo. Uma violência santa contra esse pecado. Que indignação não gerou naqueles irmãos daquela igreja. Que desejo de ser livre disso. Essa é uma atitude que caracteriza uma tristeza que vem de Deus e um verdadeiro arrependimento. Uma indignação. Sim, é verdadeiro que o verdadeiro arrependimento envolve indignação. E eu digo a mim mesmo, de uma maneira séria: eu mereço ser exposto por esse pecado. Eu mereço ser envergonhado por esse pecado. Eu mereço ser colocado em uma divisão da igreja entre aquelas pessoas que são vistas como quem desapontou o Senhor e envergonhou o seu exército. Eu não estou dizendo que nada disso vai acontecer nessa igreja, mas apenas o sentimento que nós temos quando nós decepcionamos a Cristo, o seu reino e a sua casa. Será que há isso em nosso arrependimento? Se há, então é uma tristeza segundo Deus, que vai gerar uma transformação e vitória e mudança de atitude e libertação de pecados. Ele diz então que temor, que apologia, que indignação, que temor, quando você olha o que você fez, com que você se envolveu, a minha cobiça, a minha atitude sem amor fraternal, palavras duras, secas, contenciosas, eu mereço ser reprovado pelo Senhor. Eu temo perder a alegria da minha salvação. Eu temo perder o privilégio de servir ao Senhor nessa área, naquela área e naquela outra área. Eu temo perder um temor de ser disciplinado por Deus. Eu mereço a ira e o julgamento de Deus. Mesmo esse temor deve estar presente em nosso arrependimento. E você se arrepende diante de Deus com um temor reverente. Você diz: Senhor, eu me arrependo mesmo sem merecer e eu venho a Ti.
Eu te peço perdão por esse pecado, eu confesso diante de Ti. Eu sei que eu mereço disciplina de agora em diante da Tua parte e eu vou aceitar essa disciplina, Senhor. Eu vou aceitar essa disciplina, mas me perdoa. Eu posso seguir em frente nessa vida sem esse bem, sem essa oportunidade, sem esse cargo, mas eu não posso seguir sem o Teu perdão. Eu não posso seguir sem a alegria da minha salvação. Eu não posso seguir em frente sem comunhão contigo. Que temor de perder a comunhão com Deus. Que temor de envergonhar o seu nome. Que saudades, ele diz. Eu creio que a melhor tradução para essa palavra saudades seja desejo veemente, porque essa é a ideia do grego original, um desejo veemente. Talvez de ver a outra pessoa, por isso traduzir como saudade, mas a ideia é um desejo veemente. Que desejo veemente ou saudades? Porque falo de um impulso, de uma força, de um desejo forte, veemente, de se ver livre desse pecado e de se ver livre da mancha e da vergonha que esse pecado trouxe sobre mim, sobre a igreja, onde eu sirvo o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero esse orgulho horrendo em minha vida mais um dia. Eu não quero ser essa pessoa na igreja que traz uma mancha, entristece o Espírito Santo e impede a obra do Senhor. Eu não quero ser um Acã no arraial do povo de Deus, uma única mulher, um único jovem, um único homem que impede a obra do Espírito Santo. Que temor, que veemência, que desejo. Se eu fui irrazoável com a minha esposa ou marido, se eu fui iracundo, incompreensível com os meus filhos, se palavras erradas foram pronunciadas, se eu tive uma postura errada diante dos servos de Deus, ó Senhor, se eu quebrei os meus votos, feito diante de Ti, de Te honrar e Te servir, os votos que eu fiz diante de minha esposa, o meu marido, de respeitá-la, faça chuva, faça sol, e de afastar de minha mente pensamentos errados e amargos, e de proteger a honra dela, dele, e de não levantar qualquer suspeita contra os servos do Senhor. Senhor, como eu posso ter me permitido agir dessa maneira? Que veemência, que desejo de se ver livre disso, e ser diferente, e ser limpo. Será que eu tenho um desejo veemente ao meu arrependimento? Será que há contrição, vergonha, apologias? Esse é o arrependimento que caracteriza um sincero desejo de se ver livre de pecados persistentes. Amigos, que zelo, ele diz, que saudades, que zelo em fazer o necessário para consertar as coisas. Eu não digo a mim mesmo, Senhor me perdoou, então eu continuo com as coisas que eu tenho. Eu continuo indo àqueles locais. Eu continuo agindo assim. Não, eu quero consertar, eu quero mudar, eu quero voltar atrás. Eu continuo com o meu vocabulário, minha atitude errada, indisciplinada. Não, eu quero mudar, Senhor. Que zelo, que atitude correta. Senhor, se tenho roubado de alguém, ou defraudado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Que arrependimento sincero, que zelo. Há uma atitude que muda a nossa ação quando há um verdadeiro arrependimento. Que zelo. Que atitude? Todo pecado é alimentado por algo. Você expressa a cobiça, gastando em algo muito além do que você necessita. Se esse é o teu caso, bem, o zelo te ajudará a vencer isso. Seja zeloso pelas coisas que Deus tem colocado em tua presença para ser um mordomo fiel para a glória dele. Se é a preguiça ou a complacência carnal, e você exterioriza isso por desperdiçar tempo e tempo precioso a cada dia, tempo que não volta mais, com coisas fúteis, superficiais. Bem, amigos, o zelo te ajudará nisso. Zelo pela palavra, zelo pela obra, pelo ministério de oração, zelo pelas pessoas que precisam ser alcançadas. Quando eu estou convicto desse pecado, eu preciso travar uma batalha de zelo para ver-me livre dele e vê-lo para trás de mim. Você é zeloso a examinar o seu coração e a sua atitude ao final de cada dia. Zelo é necessário para vencermos pecados que tomam conta de nós. E você oferece essa violência santa contra esse pecado. E talvez você sofra perda de algum bem ou de alguma coisa, mas você se vê livre desse pecado. Eu me lembro de um jovem cristão viciado em jogos de rede na internet, salvo pela graça de Deus, jovem, mas não conseguia se ver livre disso.
E o seu tempo era consumido, e as suas horas eram consumidas, os seus dias. Ele chegava cansado no trabalho, na escola, porque altas horas da noite em jogos de rede. E a única solução que ele encontrou depois de oração foi jogar fora aquele videogame que ele tinha. Alguém diria, você está maluco? Vende, compra o menor. Eu prefiro sofrer a perda do que permanecer em um pecado assim. Zelo. Eu quero honrar o Senhor. Eu prefiro talvez perder certas vantagens para não desonrá-lo. O que está em vista, irmãos? Um desejo sincero de crescer, de ser instrumento na mão do Senhor, um vaso santo para Ele, experimentar a sua graça, a sua alegria e crescimento espiritual. Quais são as coisas que nos têm prendido, nos levado de volta àquelas atitudes e pensamentos e maneiras? Zelo é um aspecto claro do verdadeiro arrependimento, da tristeza segundo Deus que opera o arrependimento. Assim, zelo deve estar ali. Senhor, me perdoa. Senhor, eu vou tomar uma atitude certa e zelosa de agora em diante. E não eu baixar a guarda, e não seguir em frente. Fui perdoado, que maravilha. Baixei a guarda, daqui a pouco eu estou com o nariz no chão novamente. Zelo. Zelo é necessário. Ele diz então que vingança, por último. Que vingança, em tudo mostrastes estar puro neste negócio. Que vingança, que justiça vindicativa e plena. Você realmente ataca Satanás que te levou a este pecado e agora fecha todas as brechas que ele abriu para ele não encontrar espaço novamente. Como um arbusto que cresce, uma erva daninha, você arranca pela raiz. Que vingança contra Satanás, contra a velha natureza. Ele achou que ia me conseguir. Não, eu lancei fora esse objeto. Ele nunca imaginava que eu ia fazer isso, mas agora eu vou me ver livre desse pecado. Ele não vai ter domínio sobre mim. Ele me prende a um pecado, porque ele sabe que há outro aqui, não é? Então ele me prende a esse, porque ele sabe que eu não vou me livrar desse. Que indignação, eu me livro de tudo, Senhor. E da cobiça, e do orgulho, e de más companhias, e da indisciplina, e da letargia. Eu fecho essa porta para Satanás. Eu cresço pela graça de Deus. Eu vejo mudança, eu vejo transformação. Que indignação, que justiça vindicativa contra o inimigo e a velha natureza. Bem, você não pode se arrepender de todos os teus pecados diariamente seguindo esses parâmetros. Eu gostaria que você entendesse isso. Esse é um parâmetro elevado, sério para a vida cristã. Se você aplicasse esse parâmetro, você ficaria 24 horas se arrependendo de cada palavra errada. Mas isso é algo que nós aplicamos, queridos, em pecados grandes e viciosos que pela astúcia de Satanás começaram a governar a nossa vida e marcar e manchar o nosso testemunho. Pecados como esse, você só pode lidar com o arrependimento segundo o arrependimento do versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, desejo de se ver livre, defesa, que indignação comigo mesmo, que temor de perder a comunhão, as bênçãos, o sorriso de Deus, que desejo veemente, saudade, por me ver livre disso, que zelo, que disciplina, que vingança contra o inimigo e contra a minha velha natureza. Amigos, eu devo concluir chamando a atenção a esse versículo 11, mais uma vez. Observa uma partícula muito interessante aqui. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, aqui está ela, que segundo Deus, essa pequena palavra não se encontra no original grego, mas a maneira em que as palavras são estruturadas trazem uma força tal que foi necessário que o tradutor colocasse esse que. Mas veja que cuidado, mas veja que contrição, que cuidado, que contrição. É um arrependimento que envolve verdadeira contrição, verdadeira atitude, verdadeira indignação, verdadeiro desejo de se ver limpo. Essa palavra transmite esta ideia. Que cuidado! Esse termo é tão tremendo. Ele nos fala sobre a força necessária em um arrependimento diante daqueles pecados que tomam dias, horas, parte de nossa vida e roubam a nossa alegria e nos tornam pessoas sem um testemunho, sem a alegria da salvação, e mancham a nossa reputação espiritual e nos afastam do Senhor. Esse é o objetivo de Satanás, irmãos. Será que você percebe que nós estamos em um contexto de combate, de luta espiritual, pela vida da alma,
O objetivo de Satanás, ele não pode roubar a nossa salvação, mas é nos tornar crentes inúteis, soldados dormindo no uniforme, porque eu peco e ele me faz, e eu não tenho alegria nem vigor para testemunhar, e eu vivo meramente no piloto automático. Mas para vencer isso, um verdadeiro arrependimento. O apóstolo está dizendo isso, em que todas estas coisas, eles foram, os coríntios, tremendamente cuidadosos. Houve grande diligência e cuidado, houve grande indignação pelo pecado, houve grande veemência e zelo para consertar as coisas e mudar os caminhos, se livrarem daqueles falsos líderes e daquela atitude errada. Assim, o verdadeiro arrependimento envolve grande diligência. Que diligência? Grande zelo para melhorar. Será que isso soa como algo negativo? Será que isso soa como algo pesado aos nossos ouvidos? Queridos, isso gera tamanha libertação, tamanha transformação. Como eu posso me livrar de minhas piores tendências e pecados persistentes, quando uma certa postura, atitude, disposição mental tomou conta da minha vida, está estragando o meu testemunho, seja na vida dos pensamentos? Como eu posso me livrar disso? Somente com um tipo de arrependimento que nós encontramos nesse versículo 11 e 12 de 1 Coríntios. Bem, esse é um tipo de arrependimento do qual você não se arrependerá, que não será revogado. E as pessoas dizem, não é? Esse é o segredo da santidade. Hedonismo cristão. Desejando a Deus, isso, aquilo, acolá. Aquele é o segredo da vida santa. Esse é o segredo contra os pecados. Simplesmente descanse pela fé e Deus vai mudar tudo para você. Você é santificado pela fé. Esse é o segredo, aquele é o segredo. Não, queridos, não há segredo nenhum, porque está publicado aqui na palavra de Deus para todo e cada crente em Jesus Cristo. Nós podemos agir assim e sermos libertos daqueles pecados e caminhos que nos estragam. Então nós amaremos mais ao Senhor. Então nós o conheceremos muito mais próximo. E Ele se manifestará em nossas vidas, nos dando vigor, força, alegria, certeza. E como nós o amaremos. E como nós seremos frutíferos em Seu reino. E como nós seremos mais como o Senhor Jesus Cristo. Bem, um versículo que inicia aparentemente negativo, mas que gera frutos tremendos e positivos em nossas vidas. Foi um grande desafio para mim ao estudar esse texto. Eu espero que seja para você nessa manhã também. E que Deus nos abençoe.